Tem uma frase muito usada na igreja que é: Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. É a resposta que todo mundo fala com respeito à homossexualidade dentro da igreja. Eu vou pedir para você responder isso daqui a pouquinho, mas eu preciso que você diga quem é você, quem é o pastor Leandro, por que tanta propriedade, por que essa discussão científica, teológico, filosófico. Se apresente, pastor, por favor. Eu sou o pastor Leandro Silva, sou cristão, né, evangélico aí esse ano, 30 anos, hein? Eu vi você aceitando Jesus, você sabe tem disso, mais tempo né? que eu. Você nasceu em berço evangélico, eu nasci no hospital. Brincadeira. Não, você me viu, com certeza. Então eu me converti, né? Na verdade, eu tenho uma vida com Cristo desde a criança, né? Adolescente, porque a minha madrasta, meu pai era casado, né? Quando teve a mim com a minha mãe. Depois ele voltou para a esposa, né? Me levou. E quando eu voltei para morar com eles, a minha madrasta, ela era crente da presbiteriana. Isso eu tinha 5 anos, né? E aí ela me levava, né, para a escola bíblica dominical. Então eu aprendi as músicas, né? Sabia a palavra de Deus. Se bem que eu ia para a IBD para comer as bolachas, né? Porque culto infantil, as crianças vão comer bolacha. Mas a mensagem ficou, né, no coração, né? Sementinha do evangelho, que é tão importante. Aí depois eu cresci, adolescente, né? Desviei, né? Aí já morava no Lausanne, né? Aí conheci a mulher da minha vida, né? A Viviane, que era minha vizinha. Casei, namorei com a vizinha. E ela começou a ir para a igreja, né? A Batista lá do Lausanne, Batista Filadélfia do Lausanne. Zona Norte de São Zona Paulo. Norte. Era o pastor Zé Rodrigues Costa. Finado, pastor Zé Rodrigues Costa. Saudoso, amamos muito, né? Muito, saudoso. Nome de Deus, né? E aí ela começou a ir, e na época eu tinha, né, já estava no colégio em São Luís, estudava lá no colégio São Luís, consegui uma bolsa de estudo. Sempre fui assim, né, trabalhador, estudioso. Mas assim, sexta-feira eu ia para balada, só voltava na segunda, né? E drogas, né? E fui pro mundo das drogas. A gente tinha uma banda de rock, né? Tocava. Eu tinha cabelo, aleluia, tinha cabelo. Quando eu fui pra igreja... Cabelo mesmo, não era só cabelo, era cabeludão, rockão. Tinha cabelo, era roqueiro, tocava guitarra. E chegava lá na igreja, lá, aí galera, Leandrão com a jaqueta. Aí o único dia que eu tinha pra ver a Viviane, que era minha namorada, era domingo. Aí domingo ela ia pra igreja. Aí ela falava, se quiser me ver é na igreja. Eu falei, meu Deus, essa mulher vai virar crente. Aí eu ia pra ficar vendo ela, né? E quando eu fui, Fábio, aí começou, sabe? Aquelas músicas de novo, aí aquela sementinha, né? De criança começou a trazer de novo. E aí comecei, sabe? Eu falo que Jesus me pegou ali, né? Jesus me pegou, aí o pastor José conversou comigo. E até, eu não sei se você lembra disso que ele fez, né? Ele pediu para tocar. Falou assim, a Viviane falou que você toca numa banda aí. Você não quer tocar aí no louvor? Aí eu falei, pastor, mas nem sou da igreja e tal. E naquela época, não sei se você lembra, era uma época que as bandas tocavam cover em inglês. Muito cover em inglês. E aí a gente tinha uma banda e tinha umas músicas cover das bandas lá que a gente gostava e tinha umas músicas próprias. E eu era um dos que compunha as músicas, né? Eu lembro. E aí quando eu não tinha ideia, eu pegava a Bíblia. Porque por causa da minha madrasta, da minha irmã, né? Eu sempre lia a Bíblia. Não entendia nada, mas eu lia a Bíblia porque elas mandavam eu ler a Bíblia. E aí, às vezes, eu falava, eu vou fazer a letra, de onde que eu vou tirar? Eu pegava a Bíblia e traduzia a Bíblia para o inglês, né? E às vezes falando de Jesus e tal. E aí eu comentei isso com a Viviane, né? Ela comentou com o pastor José Rodrigues, e ele falou, a Viviane falou que você tem umas músicas de Jesus, né? Canta aí e tal. Eu falei, pastor, mas é em inglês. Ele, não, você canta em inglês, a gente coloca lá no retroprojetor, lembra? Antigamente era retroprojetor, escrita à mão. A canetinha, né? Retroprojetor. E aí eu lembro até quem que tocou comigo, o Almir, né? Lembra do Almir? Se o Almir estiver assistindo. Grande Almir. Ele tocou comigo lá abaixo, eu toquei. Falei, esse pastor é louco, né? Nem cheguei na igreja, tá deixando eu tocar. Mas aquilo me pegou, sabe? Depois daquele dia em diante, nunca mais saí. Comecei aí a me convertir, né? Aí me batizei.
e seguir, né, o caminho. Aí, depois eu entrei pro seminário, né? Logo depois, 95, né? 94, 95, entrei pro seminário, terminei o seminário. Aí eu fui envolvido com os trabalhos da denominação, né? Da Batista Independente, da MOB, né? Fui obreiro da MOB, que é a Mocidade Batista Independente no Brasil, né? Viajei no Brasil todo e comecei a dar aula nos seminários e tal. Casei em 96, né? Tenho 3 filhos. Aí essa moça que me levou para Jesus, né? Levou meu coração também, né? Aí casamos em 96, fizemos 27 anos, né? Esse ano, 27 anos casados. Tivemos 3 filhos, Arthur, Tiago e Isabela, essas bênçãos aí. E pastorear foi no ano 2000, né? Ano 2000. Eu já ajudava o pastor, sempre no Lausanne, né? Todo esse processo sempre lá na igreja do Lausanne. E no ano 2000 eu já tinha terminado. O Lausanne sempre plantou congregações, né? Uhum. E aí o pastor Ademir, junto com outros irmãos, falou: a gente vai ordenar e vamos ordenar você ao ministério. Aí fui ordenado no ano 2000. No ano de 2002, ele me liberou, falou: ó, Deus está te chamando aí, né, pro pastorado. Aí que eu saí, então pastoreei Nova Odessa, aí voltei, né, para São Paulo, depois pastoreamos na Zona Leste, Mogi das Cruzes, e agora voltei para a Zona Leste, aí estamos aí. Essa é uma introduçãozinha, né? Uma pequena introdução. Pequena introdução. Agora conta um pouquinho a sua história acadêmica. Eu vou até fazer questão aqui de ler um pouquinho do seu currículo, o quanto que nós vamos trabalhar esse assunto aqui com bastante propriedade. O pastor Leandro, ele passou aqui para mim as informações. Ele é um bacharel em teologia, mestrado em missiologia, pós-graduação em antropologia cultural e pós em comunicação não violenta. Está aí um pouquinho, né, das formações. Então, desde 95, estudando. Estudando, sem parar. E muito importante que tem que fazer parte do meu currículo, que eu sou corintiano. Corintiano, sofredor. Entendi. Se Deus fizesse os pastores perfeitos... não tinha jeito. Tem que ter um defeito. Tem que ter. Não, essa parte acadêmica é uma coisa, né? Deus foi colocando no meu coração, estudando, e eu gosto muito de ler, sempre estudei. Mas eu peguei essa linha assim de missões, né? Missões, trabalhar com essa questão dos povos, né? A cultura, civilizações. Então, a antropologia, a missiologia, que foi muito legal, abriu minha mente a questão de missões no mundo, né? E aí a antropologia cultural, né, também, que é uma ferramenta maravilhosa, né? Você que é empreendedor, você tem um pouquinho, né, de aprender os padrões de pensamento, né, das pessoas. Então, como a gente precisa disso, né? Que hoje a gente tem ainda 3.000 povos não alcançados, né? E são povos assim que a gente chama de pedreira, né? Que não são fáceis, estão em lugares de difícil acesso e o padrão de pensamento deles é outro, né? É diferente. Então, como as ferramentas, né, que precisam ser utilizadas, não só a Bíblia, porque a gente fala, vamos lá e prega o Evangelho e tal. Não, lógico que o Evangelho tem poder, mas a questão é que para a pessoa compreender o Evangelho, você precisa entender o padrão de pensamento, né? Então, a antropologia te ajuda. E a comunicação não violenta, que é um ramo da psicologia, né? Soft skills. Que foi criado pelo Marshall Rosenberg, né? E o que eu achei legal é porque ele usa elementos da Bíblia, né? Ele usa Martin Luther King, o Gandhi. E essa comunicação não violenta é aquela ideia da gestão dos conflitos, né? De como você mediar e você trabalhar. Só que não é uma coisa como o pessoal acha que é só assim, deixa disso, né? Você fala não violência, não, deixa disso, tá? Não, você aprender a se comunicar de forma clara, específica e que você compreenda o que a pessoa está falando e ela te compreenda, que o Fábio, é incrível isso, né? Como a gente erra na comunicação, né? A gente fala A, a pessoa entende B, você acha que ela entendeu A e ela também acha que você falou B. Quer dizer, né? O casamento, na igreja, a gente erra muito na comunicação, muito, muito. A gente deve entender que a comunicação, ela faz parte de um meio. Ela nunca é o fim,
Ele é um meio. Sim, exatamente. O pastor, ele precisa da comunicação como um meio. Jesus precisou da comunicação como um meio. Exato. O advogado, para fazer uma sustentação oral, precisa da comunicação como um meio. E o meio, na verdade, é a mídia, é o case, é o transportador Sim. que leva até a pessoa a informação ou o detalhe. E as pessoas, infelizmente, não têm valorizado o quanto que é na comunicação que as coisas estão... acontecem. Só que tem os sentimentos, né? No caso humano, tem as emoções que são os ruídos, né? Que dá muito ruído, o sentimento, a raiva. E aí você fala uma coisa, você não sabe expressar necessidade, né? E eu tenho utilizado, né? Eu dei algumas palestras para casais, comunicação não violenta para casais. E aí você percebe que assim, o cara tá 30 anos casado e não consegue passar a necessidade dele para a esposa, e a esposa não consegue fazer entender. E aí você começa a trabalhar, né, os princípios, e quando dá aquele start que finalmente, nossa, agora eu entendi que o meu esposo, né, queria, né, a necessidade dele, aí você fala, nossa, pensa às vezes que é o inimigo, que a pessoa não gosta, que não ama, e todos esses ruídos. E na verdade faltou a comunicação, né, o princípio da comunicação. Certíssimo, que assunto maravilhoso. Aí entra a comunicação entre a igreja e a homossexualidade. Exatamente. Quando começou esse assunto no seu ministério, do ponto de vista teológico, social, antropológico, a homossexualidade e a igreja? Desde o seminário eu lidava na questão do evangelismo, né? Porque naquela época, né, mais antiga, aí você lembra, a gente evangelizava muito mais, né? Evangelismo de impacto, né? Então a gente fazia evangelismo no carnaval, fazia evangelismo lá em Aparecida, fazia evangelismo no dia da festa de Iemanjá, né? Lá na Baixada. A gente fazia uma parceria com a Jocum, né? Jovens com uma Missão. Então, com o seminário fazendo esses trabalhos, né, práticos, então a gente sempre lidava, né? No carnaval você lidava com o homossexual, né? No Iemanjá, né? Na festa de Iemanjá e tal. Então sempre lidei, né? Com essas pessoas assim, sempre tentando passar o evangelho, né? Conversando, sempre respeitando, né? Mas tentando, né, pregar o evangelho. E com o tempo eu comecei a pensar, né, sobre isso. Assim, esse é um ponto que a igreja sempre trata assim. O cara tem que se converter, né? Tem que parar de ser, né, assim, desse jeito, né? E calhou de que ao mesmo tempo esse assunto começou a tomar mais espaço na mídia, né? Começou mais pessoas começarem a se expor, né? Porque antigamente, há 20 anos atrás, não tinha a exposição que tem hoje, né? Não tinha. Hoje tem muito mais, né? Mas já era um processo, né, de crescimento, sobre a pessoa se afirmar, aparecer na mídia, as novelas, né, os filmes começaram a aparecer mais. E eu comecei a perceber isso, que a coisa estava tomando um vulto que os cristãos precisavam estar preparados, né? E aí a frase que sempre me irritou, Fábio, que até hoje me irrita, e é por isso que eu comecei a tomar um pouco mais de dianteira, né, nesse assunto, que a igreja não está preparada para receber os homossexuais. Eu ouço essa frase há mais de 10 anos. A igreja não está preparada. Aí no começo eu concordava, realmente, a igreja não está preparada. Só que com o tempo eu comecei a falar, tá, mas e quando vai se preparar, né? Como vai se preparar, né? Por que não está preparado? Então eu comecei a ir atrás de assuntos, só que dentro da igreja, internamente, não achei nada. Não tinha especialista, tinha psicólogos, algumas pessoas que falavam, não, mas isso aí, não mexe nisso aí, Leandro, é vespeiro e não sei o que e tal. E eu falei, não, mas não é possível. Aí comecei a ir fora, né? Comecei a estudar sobre o assunto, comecei a ler sobre livros, descobri uma galera de ministérios, né? Existe um ministério que tem um braço, tinha, né, um braço aqui no Brasil chamado do Êxodos, né? Êxodos Brasil. Antigamente tinha um chamado Moses, que era um pessoal que trabalhava justamente com isso, né? Pessoas cristãs, evangélicas, alguns que tinham saído da prática, e evangelizava especificamente, né, essa questão de pessoas homossexuais. Aí comecei, né? Comecei a ir atrás, comecei a participar, assistir palestra e tal. E ao mesmo tempo, como eu estava te falando aí antes da gente gravar, né? No meu ministério, como pastor, Deus sempre foi colocando pessoas,
Então, em algumas igrejas que eu pastoreei, lidei com pessoas homossexuais. Depois que eu comecei a conversar com elas, elas se abriram mais, né, comigo. Mas também, né, é engraçado. Eu tô numa livraria, tô no shopping, tô num lugar, às vezes eu converso com a pessoa, de repente a pessoa, pá, abre a... Não, mas eu sou homossexual. Como se tivesse escrito na minha testa assim, né? Ó, converse com ele, né? Então é uma coisa também que Deus começou a trabalhar comigo. Aí eu tinha um canal, né? Tenho um canal no YouTube. Comecei a fazer vídeos, né? Sobre o assunto. Comecei a postar sobre livros, né? Do assunto. Fazia alguns react de uns documentários, né? Sobre o assunto e tal. E o pessoal começou a me chamar mais, tal, sobre isso, né? Eu tive algumas experiências também em relação a pessoas, né? Pessoas que eu lidei, né? Que eu tratei, que aí gabinete pastoral, né? Não posso falar aqui, mas eu lidei com pessoas, né? Que abandonou a esposa, né? Abandonou o casamento e tal, depois para retornar. Então eu lidei sempre com isso. Lidei com pessoas, até candidatos ao campo missionário, que no processo, já estava no processo de ida, né? E tinha essa questão, e aí Deus me mostrou, eu falei, olha, você tem que cuidar disso primeiro, você não pode ir para o campo dessa forma, né? Então Deus começou sempre a me levar nisso. Na pandemia, como a gente estava, né, confinado, eu pesquisando um dia descobri uma menina, né, a Fiamma, né? Quero mandar um abraço para ela aí, Fiamma. A Fiamma é uma ex-lésbica, né, que tem um testemunho também, que saiu da prática. Hoje ela é casada, né? Pastora, casada, né? Tem um testemunho maravilhoso. E logo que ela começou a transformação dela, ela viu que tinha outras meninas, outras pessoas que também ela poderia ajudar. E ela começou um projeto chamado Projeto Íris. E até ela fez, assim, para chamar atenção, né? Projeto Íris, e com a cor, né, da bandeira e tal, né? E ela até afirma, não, Íris é porque é uma aliança com Deus, né? Remetida ao texto de Noé e tudo mais. Mas a ideia é para chamar a atenção mesmo, né? E aí um dia eu tô lá pesquisando e pá, Projeto Íris. Aí eu olhei e falei, meu, sensacional, cara, muito bom e tal. Aí entrei em contato no Instagram, né? Mandei. Eu falei, eu sou pastor, também gosto dessa área. Aí ela puxou o assunto comigo, pegou o WhatsApp, começamos a conversar. Aí passou um tempo, ela falou, pastor, a gente está montando a equipe aqui, você não quer fazer parte? Aí me chamou a fazer parte da equipe de coordenação, né? Eu falei, porque a gente tem 3, né, que são ex-homossexuais, mas a gente precisa de alguém assim, paizão, né, que seja o teólogo, né, o pastor. Eu falei, tá bom, aí eu topei. Então eu faço parte hoje da equipe do Projeto Íris, né? E nesse projeto a gente já fez 2 conferências, meeting sobre o assunto, né? Conferência que você viu, né, o vídeo lá, conferência sobre a igreja e a homossexualidade. Na primeira, 2021, nós tivemos 150 pessoas participando, né, online, né, ao vivo, e com aquele medo, né, que esse assunto... Pessoal, é sensível. Será que o pessoal não vai cortar? Será que o YouTube não vai derrubar? Né? Toda aquela coisa. Mas a gente sempre falou assim, né? De forma tranquila, positiva e tal. O legal é que não foram participantes só cristãos, tiveram participantes realmente, né, assumidos, né, LGBT, mas que queriam, né, participar. A gente ouviu, e muito bom. 2021, 2022 tivemos segundo. Aí sempre nesses meets eu tive uma palestra, né? Dei uma palestra. E hoje está meio paradinho, porque aí voltou a pandemia, cada um começou a trabalhar, né? Aí começou, mas ainda esse ano, se Deus quiser, a gente vai ter uma outra conferência, né? E aí, Fábio, eu comecei a perceber o seguinte, daquela pergunta, né? A igreja está preparada, não está preparada para receber os homossexuais? E aí foi o que eu falei, inclusive, tenho falado, né, na equipe. Eu percebi que o gargalo desse assunto são os pastores. Os pastores, a liderança da igreja, principalmente os pastores, não estão sabendo lidar com isso. Porque se é pastor, você sabe. É um tabu. Não, além de ser um tabu, é que a pessoa, assim, o pastor veio assim, não quer tenho tanto problema para resolver. Mais um. Porque essa é uma situação delicada, complexa, dá trabalho, assusta. A gente vê aí na televisão, né, gente sendo processada,
esse mês aí, né, do mês de orgulho gay, né, o André Valadão falou, pregou daquele jeito lá, não quero entrar no mérito aqui. Então, entrou um monte de gente contra ele. Em 2021, inclusive, a conferência que a gente fez foi por causa de uma fala do André Valadão, que ele soltou na época, que depois ele disse que foi mal interpretada, né? Porque ele falou que lugar de gay não é na igreja. Aí ele disse que foi mal interpretado, porque que ele quis dizer assim, a pessoa que não quer nada com Deus, então, né? E aí a gente colocou afirmativamente, né? O tema da conferência foi lugar de gay é na igreja. Porque aí ele colocou, mas qual é o lugar que Deus quer que as pessoas estejam, inclusive o gay? É na igreja. É na igreja. A igreja é a vontade de Deus para o ser humano, né? Então a gente usou justamente isso dessa forma e atraiu, foi muito legal. Então esse gargalo, Fábio, que eu acho que é importante e até agradeço a oportunidade, né, da gente conversar sobre isso, que os pastores precisam acordar, porque esse assunto, na verdade, já está ultrapassando, né? As pessoas existem homoafetivos, a gente pode falar um pouquinho mais disso, mas existem nas igrejas, normal, pessoas que são homoafetivas e se escondem, né? Ou ficam com medo. O né? que é ser homoafetivo? Explica para as pessoas. Vamos partir do princípio que as pessoas têm uma má interpretação sobre ser homoafetivo. Sério. Deixa eu explicar. Então, assim, a gente trata, usando a nomenclatura, né? Você tem os dois extremos. Né? Você tem um pessoal que é o LGBTQIAP+, né? Que é o pessoal já resolvido, né? O pessoal que, como usa a expressão que eles usam, que saiu do armário, né? É a pessoa que já se expõe, assume. Ela assume a identidade, né? Eu sou lésbico, eu sou gay, sou, né, travesti, tal. Eu sou, eu vivo assim, é a minha prática, a minha identidade e eu vivo assim. A sociedade como um todo aceita hoje, né? No sentido de direitos, né? E particularmente eu acho que tem que ter mesmo, né? Porque a pessoa é um ser humano, né? Ela tem que ter direitos, né? Tem que ter direitos, tem que ter, né, a lei proteger e tudo mais. Então tem esse extremo. Aí você tem o outro extremo, que é o que a gente chama de a pessoa com AMS. Que a AMS é a atração pelo mesmo sexo. Então a pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, a gente chama de uma pessoa homoafetiva. Então o que é essa pessoa homoafetiva? É a pessoa que ela não sente o desejo comum pelo sexo oposto. Né? O desejo que o heterossexual tem, ela tem pelo o mesmo sexo. Só que existe esse abismo, né? Essa ponte entre desejar, né, ou ter a atração pelo mesmo sexo e ser, né, ter a identidade, tem um caminho a ser percorrido. Né? Então existem pessoas que são homoafetivas, ou seja, têm a atração pelo mesmo sexo, mas não praticam. Não praticam. E essa pessoa, se ela é da igreja, que é o caso aqui, né, no nosso assunto, ela vive um dilema, né? Ela vive um dilema. Por quê? Porque ela, a igreja, principalmente no Brasil, né, ela é, como você disse, trata esse tema como tabu, trata esse tema no extremo, tipo, se você fizer, você vai para o inferno, né? Inferno, né? De gay, tudo tem que ir para o inferno, se é homossexual vai para o inferno, tal. Esse assunto, a Bíblia fala, né? O Senhor Jesus falando, né? Que muitos pecados são fora. Não é Jesus, é Paulo, né? Paulo fala em Corinto. Jesus, oh meu Deus, Paulo fala em Corinto. Muitos pecados são fora do corpo. E o pecado sexual é no corpo, né? Essa ideia de que a sexualidade, Fábio, ela é muito intrínseca, né? Mesmo a gente que nós somos heterossexuais, a sexualidade não é o que você faz, né? Ela tem um pouquinho do que você é, né? Quando a gente é casado, você deixa um pedaço seu na sua esposa, né? Sua esposa deixa um pedaço seu, né? Tanto literalmente como emocionalmente. Então, imagina uma pessoa que não tem essa questão da sexualidade alinhada, né, com o seu sexo, e ela está na igreja, e ela ouve direto que é pecado, que vai para o inferno, e ela não sabe lidar ainda com isso, né?
ela fica, muitas vezes, né, com dúvida, com ansiedade. Aí ela vai para a faculdade, vai para a escola, aí começa a ouvir, não, você sente, você é. Isso é uma crença limitante. O pecado não está na cabeça das pessoas, você pode fazer, seja feliz e tal. Ela ouve na igreja que vai para o inferno, ela ouve lá fora que pode fazer, entendeu? Aí ela começa a se aproximar desse, né, processo de sair do armário, né? Então, por isso que a gente vê muitos aí. Recentemente foi o tal do Gessé Aguiar, né, que é um cantor, teve o J.A. e outros aí, que vieram da igreja. Vieram da igreja. Aí você fala, poxa, a pessoa não é crente, porque aí é outra questão, né? É outra questão. Existe cristão gay? Vai tomar uma aguinha aqui, né? Já é a segunda pergunta, hein? A segunda pergunta, muito. Essa pergunta que eu ia fazer. Eu estou fazendo sobre ser homoafetivo justamente por causa desse processo. Você falou uma coisa muito interessante aí sobre ser. E o fato de você sentir, você tem que ser. Sim. Há uma confusão hoje na identidade das pessoas com respeito a isso. Porque se a gente fosse fazer tudo que a gente sente, onde a gente ia parar? A gente ia parar no buraco, né? Exatamente. No trânsito, você ia matar uma pessoa por dia, porque você sente vontade de matar uns freios de mão puxado por aí. Jesus. Você ia matar a pessoa que te deve, Ia porque você dar sentiu problema, raiva. Então, assim, o jovem que não é casado, ele sentiu vontade de fornicar. E aí, tantas coisas envolvidas. Explicar essa diferença entre... Deixar claro aqui, a gente está falando disso, mas deixar claro, né, a nossa posição e a minha posição em relação a isso é o seguinte. A gente falou de ser homoafetivo, né, Fábio? Então, o homoafetivo é aquela pessoa que tem essa atração pelo mesmo sexo, né? E ela está lutando ou não, né? Agora, onde que entra o pecado? É a prática. Então, a prática homossexual é que é pecado, né? Então, tem que deixar claro isso, porque você tem a atração, que é o desejo. Porque o desejo é algo humano. Você deseja comer, você deseja ir no banheiro, você deseja comprar uma coisa. Fisiológico. Fisiológico. Então, isso é algo humano. Os impulsos sexuais são humanos. A questão é que as pessoas que têm AMS, esses impulsos sexuais não estão alinhados, né, com o seu sexo biológico. E aí a gente pode até entrar depois, que é a questão do porquê que isso acontece, né? Existe uma doença mesmo, mental, né, que é a disforia de gênero, que é uma coisa, e existe a questão do comportamento, que é outra. Mas sendo um ou sendo o outro, a base é justamente isso, a pessoa não se sente bem com o sexo que ela está. Eu sou homem, mas sinto atração por outro homem. Então há essa confusão. Agora, quando que há o pecado? Quando a pessoa pratica. Então eu sou homem e sinto atração por outro homem. Aí eu vou e tenho relação com outro homem. Aí eu estou pecando. Então a gente precisa deixar claro isso. A prática homossexual é pecado. A pessoa ser homoafetiva, a pessoa ter atração pelo mesmo sexo, mas não praticar, é outra coisa. Eu conheço pessoas que fizeram uma vez, né, pediram perdão, a recaída, né? Depois nunca mais. Então, estão na igreja, estão sendo acompanhadas, mas ela mesma assume, olha, eu não vou ter um relacionamento, não vou namorar agora porque eu tenho a AMS. Então, só deixar claro isso, né? Essa questão. Agora, você falou aqui do ser, né? Então, justamente isso. Nós, quando a Bíblia fala que o pecado fora do corpo, a gente consegue lidar, né? Roubar, matar, falar uma mentira, é uma coisa normalmente para o exterior, né? Agora, em relação à sexualidade, ela é muito do interior mesmo. E aí, essa separação foi eliminada pela sociedade, principalmente a militância, aí eu tenho que dizer, né? A militância LGBT e a sociedade como um todo, ela elimina essa separação. Por quê? Porque não é interessante, né? E essa eliminação é o seguinte: se você sente, você é. O que não é verdade, é mentira. Eu sinto atração, mas eu sou? Não. Se eu praticar continuamente e tiver uma vida como identidade, que aí é o LGBT, né? Que é IAP+, aí sim, é outra coisa. Mas uma pessoa que não está nesse ponto aqui, ela está aqui lidando e lutando com seus desejos. Como a gente faz, né? Porque as pessoas
muitas vezes colocam o pecado da sexualidade, da homossexualidade, como o mais alto, né? O pecadão, né? Mas mentir também é pecado. Tem pessoas que lidam com isso, de não roubar, de não mentir, né? De não fazer algo que é errado. Então, muitas vezes se coloca a homossexualidade como o pecado maior, né? Agora, essa diferenciação que a gente está falando, que foi eliminada pela sociedade, pega de surpresa esse cara que está aqui nos dilemas. Porque, bem, pensa comigo, o cara está na igreja, ouvindo toda hora que vai para o inferno, que é do diabo e tal. E ele não sabe lidar com seus próprios sentimentos, com os impulsos. Aí, de repente, ele começa a ouvir, não, você sente, você é. Olha, até para a sua saúde mental. Eu já ouvi isso, o pessoal falando, olha, isso até para a saúde mental da pessoa, ele vai surtar, então é melhor ele praticar. Então, ou seja, não dá o espaço, né, para a pessoa falar, não, eu posso renunciar. Porque quando entramos na questão do evangelho, né, a Bíblia mostra bem claro que o evangelho é graça de Deus, é salvação. Jesus Cristo morreu na cruz por nós, mas ele é um Deus exigente. E ele exige a renúncia. Deus é um Deus de exclusividade. Santificação. Né? A santificação, que é esse Corpo, processo. alma e espírito. Exatamente. Mas por que Deus pede a santificação? Porque nós somos propriedade exclusiva dele. Exato. E na exclusividade, tem que haver renúncia. Entre o desejo de Deus e o seu, tem que ser o desejo dele. Agora, para você fazer o desejo dele, você tem que renunciar ao seu. E é esse ponto que a sociedade está cortando. Não, não renuncia, não. Se você não sente, pratica, faça. É engraçado que a sociedade... Engraçado não, é uma verdade que a sociedade faz isso, né, pastor? Com todas as questões, principalmente com as questões sexuais. A sociedade fala, eu era jovem, como assim você vai casar virgem? Como assim um jovem não faz sexo? Você é louco. Cara, tira isso da sua cabeça, isso é coisa de igreja. Então a sociedade vai dizer que pode sim fornicar. Você não bebe, você não faz nada. Por favor, é uma antissocial. A sociedade te exige que você beba. Sim. E começa a vir. Casou. Aí você fala com um cidadão, um colega de trabalho, uma pessoa que está ali trabalhando com você, numa certa rotatividade ali no mesmo dia. Duvido que você não traz sua esposa. Duvido que você vai. Não tem amante. Mano, aquela garota lá tá te secando, cara. Ninguém vai ficar sabendo de nada. Isso é coisa da tua cabeça. Te incentiva a adulterar. Então quer dizer que tudo a sociedade faz dessa forma e todo mundo já entendeu que é um erro isso. Sim. Agora, a homossexualidade, não. Sentiu Sim. Então, só a igreja ter esse entendimento para poder ajudar essas pessoas. Ok, você sentiu, você está entendendo isso? Então, peraí, sai dessa prática. Não entra nessa prática, como todas as outras práticas. Seria um amadurecimento da igreja, é isso, pastor? Não, aí entra, exato, agora entra nessa questão que a gente falou antes, né? Da frase clichê, né? Que as pessoas usam. Eu amo o pecador, mas não o pecado, né? Então, dentro disso que a gente está conversando, para o LGBTQIAP+, e mesmo a pessoa homoafetiva que está nesse processo ainda de lidar com o seu sentimento, essa frase não faz sentido nenhum. Por quê? Porque quando ela ouve isso, eu amo o pecador, mas não o pecado, não faz sentido porque na cabeça dele, o que ele faz, ele é. A identidade dele está ligada com o que ele faz. Então, se você odeia o que eu faço, você me odeia. Então, essa frase, além de não ser bíblica, né? Que tem o Salmo 115, está até vendo aqui, né? Salmo 115 que fala aqui. O Senhor odeia. Não me pegou agora. Tem o Salmo aqui que fala, né, que o Senhor odeia o que ama a violência, né? Eu estou tentando buscar aqui. O Salmo alguma coisa, mas a gente pega aí. Ou seja, a Bíblia não diz isso, não está na Bíblia que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus, tem texto que fala que Deus odeia o pecador. Sim. E Deus odeia aquele que ama a violência. Então, essa teologia, que inclusive é um dos pontos que eu tenho trabalhado também, como os pastores precisam ser mais treinados, Fábio, eu tenho trabalhado então na questão teológica e na questão dos textos, né? Então eu tenho produzido texto em relação a isso. Essa teologia tem que ser mudada, você tem que compreender realmente o que a teologia, o que a Bíblia diz. O Senhor, ele odeia o pecado, odeia aquele que ama a violência,
E as pessoas que têm que receber esse acolhimento, é você trabalhar para que ela entenda o seguinte: olha, a igreja está aberta, você é bem-vindo aqui. Venha, faça parte, assista o culto, seja parte da comunidade. Assim como eu, você, qualquer um, temos que ser transformados pelo Espírito Santo. E, no seu caso, a transformação no Espírito Santo vai ser na questão da sexualidade. Ele vai te ajudar a lidar com a sua sexualidade. Então vai ter pessoas como a Fiamma, que eu falei, que foi lésbica e hoje é casada, né, com o marido dela, normal. Ou vai ter pessoas que vão lidar com isso, né, por um tempo ainda, nesse processo, mas com a igreja apoiando. E esse acolhimento não é passar a mão na cabeça, né? Ah, vem cá, fica aqui, tudo bem. Não, não é isso. É abrir espaço para que o Espírito Santo transforme a pessoa. E esse espaço vai ser como? Os princípios da palavra, né? Uma frase que é tirada de um livro, o livro chama A Graça de Deus e o Homossexual que Mora ao Lado. É um livro do Alan Chambers, que ele é desse ministério Êxodos, né? Lá nos Estados Unidos, que trabalha com homossexuais. Né? Ele fala assim: qual é o melhor lugar para o homossexual estar? É a igreja. Onde que o homossexual vai aprender a ser homem? Na igreja, vendo o homem de Deus, lidando com a sua família. Onde que a mulher, né, que tem, né, a atração pelo mesmo sexo, vai aprender a ser mulher? Ué, na igreja, com a mulher de Deus. Entendeu? Então a igreja é esse laboratório, né, está pronto, vamos dizer assim, por Deus, né, para ter esse acolhimento. E, infelizmente, o que acontece? Como é um tabu esse assunto, é polêmico, dá trabalho e as pessoas não querem, né, acolher dessa forma, o que acontece? Os homossexuais se sentem repelidos. Então as pessoas ou ficam enrustidos, né? Ficam lá sem ninguém saber que a pessoa é, ou então eles não vão. Por quê? Porque vou lá para ouvir que eu vou para o inferno. Né? Inclusive, eu conversando com um pastor amigo, a gente estava, mas os homossexuais não vêm na minha igreja. Eu falei, não vai porque você só fala que vai para o inferno. Ele entendeu o recado. Então, se a sua pregação é só sobre o inferno, que vai para o inferno. Então, a questão é, a pessoa entendeu a prática. E muitos, realmente, você já deve ter ouvido falar, que muitos homossexuais não apoiam parada gay, não apoiam por orgulho gay. Né? E aí você fala, pô, mas como? Né? Por quê? Porque eles lidam com isso de uma forma assim, poxa, eu vou praticar, porque eu não estou conseguindo lidar com isso. Mas eu queria tanta ajuda, queria tanto ser ajudado. Eu fui dar aula num seminário lá em aqui perto de Jundiaí, Itupeva. Perto de Jundiaí. Pastor Jonas Alencar, que é da Cristo Salva. Onde você estiver ouvindo aí, queridão, Deus abençoe. Ele estava falando no colégio que ele tem lá, a igreja tem um colégio. E ele estava dizendo que um dia chegou lá, não vou falar o nome, né? Ele também não falou, mas chegou um casal, 2 homens, casal homossexual. Aí falou, queremos matricular nosso filho aqui. Aí a secretária olhou assim, não, mas você entendeu que a igreja, né, o colégio é cristão e tal? Não, entendemos. Aí ela ficou meio assim, chamou ele, né? Que ele é o reitor, né? Falou, pastor, vem aqui. Aí foi lá. Falou, tudo bem, nós queremos matricular. Aí o pastor falou, mas vocês entenderam que aqui é um colégio cristão. Vocês são, né? Respeito, vocês são um casal. Vocês querem matricular seu filho aqui? Eles falaram, não, a gente quer, mas por quê? Não, justamente porque a gente quer que o nosso filho tenha ensinamento cristão. Percebe? Aí você tira um pouquinho, você sai dessa bolha, né? Achando que todo mundo que é homossexual quer ser contra os cristãos, ou o cristão tem discurso de ódio. Não, na verdade, muitos deles, se pudesse estar na igreja, e esse que é o meu ponto, se pudesse estar na igreja e serem ajudados de forma que não tenha que ouvir que vai para o inferno, eles estariam na igreja, Fábio. Estariam na igreja. Agora a questão é, como a gente vai lidar com isso? Porque o que acontece hoje? Ou eles estão fora, né? Não tem essa ajuda, né? Para compreender o ser e o fazer, que tem essa diferença,
E aí, sabe para onde vai? Que eu respeito, né? A área da psicologia, respeito psicologia, uma ferramenta maravilhosa, né? Não sou contra. Fiz terapia já, né? Faço também de vez em quando, que o pastor tem que fazer terapia, né? Bom, né? Louva a Deus pelos psicólogos, mas nem tudo é psicológico. Só que o que acontece? Como a igreja e os pastores não estão preparados, o pessoal vai para o psicólogo. E hoje até assim fala, olha, isso daí você não pode mexer, é para o psicólogo. E muitos pastores mesmo, não, vou te indicar para o psicólogo. E não necessariamente. Aí você vai para o psicólogo, a psicóloga, não, você faz um jorei lá, você faz um reiki, acende uma vela. Aí quer dizer, o psicólogo já, ele mesmo já tem um comportamento esotérico, não estou dizendo que são todos, lógico, né? Claro. Mas poderia ser tratado ali, pelo menos na igreja, o início. Tem casos que precisa de psicólogo? Tem. Mas tem casos que não. Só que se os pastores não abrirem os olhos, começar a entrar nesse assunto, a gente vai perder muita gente. Né? Aqui me gera uma curiosidade. Onde começa essa questão da homossexualidade? Porque para as pessoas que estão na igreja, para os líderes que estão na igreja, para os irmãos que estão na igreja, entender o acolhimento do homoafetivo ou do homossexual em si, tem que ver a raiz dele. Sim. E ali no Meet, você passou 4 informações que eu queria que você compartilhasse com a gente aqui, para ver de onde nasce a atração, o comportamento, a identidade e o estilo de vida, que é o que gera talvez essa confusão na pessoa. Sim. Entre sentir e ser. Explica um pouquinho para a gente sobre esses 4 tópicos. Então, é que justamente, como a gente estava falando, isso acontece com todos nós, né? Naquela maravilhosa fase da puberdade, né? Todos nós passamos por isso. Por favor. A puberdade, né? Fisiologia total. É a adolescência, né? Que o adolescer, que significa emitir odores, né? E os odores não são muito bons, né? Então, essa fase todos nós passamos. A questão é que, quando a pessoa tem esse desalinhamento, né? A sua atração sexual, seu impulso sexual, ainda podemos depois conversar o porquê, né? Da origem, né? Mas como ela não tem, a atração dela está desalinhada. E isso normalmente acontece cada vez mais cedo, Fábio. A puberdade na nossa época era 15, né? 14, 15. 8 anos você estava fazendo o quê? Comendo terra, jogando mamona na cabeça dos outros. Pega. Fazendo, né, lá no Lausanne, lá, naquelas ruas, era tudo de terra. Terra, pipa, futebol. Hoje o menino de 8 anos tem um celular que ele pode entrar num site pornográfico, por exemplo. Entendeu? A gente nem tinha nessa mente. Então hoje começa a diminuir cada vez mais essa idade da puberdade. E aí ele entra cada vez mais cedo, sem estar preparado, né? Tanto biologicamente como mentalmente, em relação à sexualidade. Então já bagunça aí um pouco a atração. E eu tenho falado isso também com colegas pastores, que a adolescência é o ponto-chave, é ali. Porque a adolescência, como eu disse, normalmente é o momento onde a gente está formando a nossa personalidade, a nossa identidade. Né? Se você puxar pela memória, quando você definiu algumas coisas na vida, por exemplo, foi na adolescência. Na adolescência é que eu pensei em fazer informática, eu quero trabalhar com computador. Foi lá quando eu tinha 14 anos, eu vou fazer. Tá? Então esse momento de virada de chave, né, no sentido de identidade, de personalidade, e que inclui a sexualidade, né? Que aí você nasceu na igreja, eu não nasci, né? Então na minha época os meninos não cristãos, nessa época tinha as revistinhas da Playboy, né? As revistinhas de sexo, de sacanagem. Muitos pais levavam o filho por uma casa de serviços sexuais, vai, vira homem. Principalmente no interior. Aí vem uma coisa interessante, muitos começaram a homossexualidade em situações como essa, porque o pai pega ele desprevenido, aí ele vê lá uma mulher que ele não sente atração nenhuma, tem até medo, parece a avó dele. Aí ele não consegue, você é viado. Então, exatamente. Usa esse termo pejorativo mesmo. E aí, como é que fica a cabeça desse adolescente? Porque ele está nessa fase ainda de se descobrir, e aí entra com um trauma desse, né? Que muitas vezes é um trauma, né? Eu não sinto atração por mulheres. Ou então a pressão, né? Como no meu caso,
Que era Nervosismo. aquela pressão, né? Ó, você tem que ter, ó, tá vendo a mulher que gostosa aqui na Playboy, não sei o quê. Mas bem nessa fase que você não sabe lidar nem com você mesmo, né? E o que você vai fazer, o que vai ser? Aí entra o comportamento, que é o segundo ponto, né? O comportamento é o seguinte, o que eu vou fazer? Qual é o meu comportamento? Como que eu vou lidar, né? O que eu vou deixar transparecer na sociedade? Você tem, por exemplo, a psicologia mostra crianças que de vez em quando, o menino, né? Ele veste a roupa da mãe, bota o salto alto e tal. Aí o pessoal já começa, né? Já que você falou, eu vou falar, é viado, o menino é viado, ih, tá vendo? Ou então vem aquele pai, né? Ou a pessoa ignorante, menino, sai disso aí, pá, baixo, falando, toma um carrinho que é de menino e tal. A psicologia hoje já explica que o menino, né? Menino agora, o homem, né? Menino, ele às vezes passa por uma fase assim, então, porque ele vê a mãe, né? Vestindo e tal, o pai está trabalhando, ele vê a mãe. Não quer dizer que ele seja, né? É uma fase que aí depois ele esquece, vai pro carrinho, faz as coisas, né? De menino normal, vai jogar bola. Como também o contrário, às vezes tem menina que joga bola, né? Faz as coisas de homem, você fala, essa E menina fica homem, associando né? essas coisas a questões sexuais. Exato. É um perigo isso. Exatamente. Pelo amor de Deus. Isso era uma coisa que antigamente, Fábio, era natural. Era muito Era natural. Entendeu? Agora, uma ignorância muito grande. tanto que recentemente teve essa discussão nessa última parada gay, que eles colocaram lá uma bandeira, né? Crianças trans existem. Essa ideia que essa criança aí, eles usam esse termo também pejorativo, criança viada. Mas eles estão falando referência ao quê? A essa criança. Você pega um menino que é criado com 4 primas, 2 irmãs, só menina. Aí se ele usa um batom, faz uma coisa, tá vendo? É viado. Não, às vezes é ali um momento, acontece, depois ele segue a vida normal, como a menina também, às vezes joga bola, faz alguma coisa como homem, né? Parecendo um homem, aí depois segue a vida de menina normal, percebe? Então isso não é mais natural, então entra essa questão do comportamento. Aí o terceiro que a gente falou, que é a identidade, né? Identidade. Que aí é o seguinte, nesse tempo, todas essas experiências, né, que vão acontecendo, a sociedade exige uma identidade, né? E aí a pressão, né? O adolescente, a pessoa jovem, quer ser inclusa, pertencida, Isso. merecida, se sentir algo de alguma coisa e ela tem que tomar uma decisão. Tem que tomar a decisão. Então ela vai ter que ter uma identidade. Então, se todo mundo faz, né? Então eu vou ser também, né? Então, no caso que eu já li e já ouvi, né, de algumas pessoas que falaram para mim, falou, Leandro, eu não estava buscando sexo homossexual, eu buscava afeto. Eu não queria sexo, eu não queria transar com... Só que aí eu fazia parte da turma, o menino era O preço era esse, o preço era mais velho que eu, ter uma ele relação... falou, se você quer fazer parte aqui, você vai ter que dar. Né? Aí eu queria afeto, que eu não tinha em casa, que eu não tinha na minha vida. Eu procurei afeto, o mundo ofereceu sexo, eu peguei. Mas aí você fala, poxa, o cara é pilantra, ele queria mesmo? Não necessariamente. Depois desse comportamento vai virar uma coisa aprendida, que é o que a gente entende, que de uma parte a homossexualidade é uma perversão, né? A prática, né? A prática homossexual é uma perversão. Ou seja, é a pessoa que tem essa atração pelo mesmo sexo e toma o caminho de praticar e se perverte aí realmente. Mas às vezes o início foi nisso daí, né? Uma pessoa também que eu conversei, aquela pessoa, olha, eu nunca tive relação. Nunca tive relação, foi uma vez na escola, a menina me masturbou, aí eu fiquei apaixonada por ela, e pronto, agora eu tenho atração pelo mesmo sexo. Aí, lógico que não foi exatamente isso, com certeza tinha mais coisa, isso foi a gota d'água. Aí você fala, poxa, tá vendo? Ela é pilantra, essa menina tem que ir pro inferno. Não, gente, calma, é a atração que precisa ser bem lidada. E aí é que a igreja precisa entender que esse tipo de pessoa precisa do acolhimento, precisa dos princípios do evangelho, para ela entender e deixar o Espírito Santo para organizar essa pessoa. A pessoa está desorganizada, precisa apenas organizar dentro mentalmente, desse processo. emocionalmente, né? Agora pensa, uma pessoa como essa às vezes tem os pais brutos,
que não entendem. Preconceito, preconceito. religiosidade, Vai na igreja, ouve que machismo vai pro inferno. feminino Então, e feminismo. aí vai ter um relacionamento não consegue ter, porque que é outro erro também, né, Fábio? Porque quando a pessoa vai para a igreja assim, o pessoal acha assim, ai, que bênção, ele deixou de ser gay, agora está aqui na igreja, glória a Deus, conta testemunho, canta, não sei o quê, agora vão arrumar uma namorada para você. Pior coisa. A pior coisa é fazer isso. Por quê? Porque a pessoa precisa lidar bem com os seus impulsos sexuais, lidar bem com essa identidade. Esse é um processo que é temeroso até, né? Mas bem complexo, tem que ser bem feito, para depois a pessoa, né? Então, aí que acontece, que já vi também muitos casos. Empurra o cara para o casamento, ou a menina por pressão casa, ou o menino, porque não, tem que casar, porque agora sou, né? Tal. Dá 2, 3 anos, a maioria dos casamentos não chega a 5 anos, sabe? Pum. E quantos casos que eu peguei? Deixou a esposa e filhos para ficar com o homem. Deixou casos até de missionários, né? No campo, que a mulher foi embora para viver com outra mulher. Aí você fala, nossa, o que aconteceu? Aconteceu porque a igreja não está preparada para receber os homossexuais e trata a coisa como se fosse, não, Deus vai fazer. Não, eu creio que Deus vai fazer, Deus faz, Deus opera, mas ele usa o ser humano. Ou seja, é como se fosse coercitivo, ou seja, impor essa situação. Já houve casos que nós administramos que a pessoa casou sem nunca ter tido uma relação sexual com outra pessoa do sexo oposto e casou e foi tentar resolver esse problema depois que casou lá na lua de mel. Meu Deus. Tem noção da bola de neve que isso... Ou seja, o fato de ter entrado na igreja, agora arruma uma namorada ou um namorado do sexo oposto, fica esse período todo namorando, sem nenhum tipo de contato físico, aí casa e vai lá para a intimidade, sendo que a mentalidade dos dois são completamente diferentes. Então, por isso que você falou santidade, eu entendo que é um termo correto, no processo, né? Acho que como cristão temos que pregar, ensinar a santidade. Mas eu penso que acho que o início do assunto deve ser renúncia. Começa com a renúncia e caminha para a santidade, para o processo, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acha assim, que é na santidade que ela vai aprender a renunciar. Não. A santidade é o processo de renúncia do dia a dia. Se você não entender que você precisa renunciar por causa do evangelho, como a gente estava conversando, nós somos casados. Eu não tenho atração por outras mulheres, às vezes? Tenho. Eu sou homem, né? Atração, desejo, né? No sentido sexual. Mas por que eu não vou ceder? Porque eu renuncio. Por amor a Cristo, por amor à minha família, à minha esposa, eu renuncio. Então, assim como um jovem renuncia à fornicação, à bebida, à droga e tantas outras coisas. O suicida, né? Não vai se suicidar. E o homossexual não deve fazer, por quê? Por amor a Cristo. Agora, a questão é, que aí é uma das coisas que o pessoal sempre fala também comigo, Leandro, mas você é heterossexual, você não tem essa questão, e você é casado, né? Ou seja, vamos dizer assim... Se você não tem problemas. Você não tem um problema. Como se não tivesse, né? Mas nessa área assim, e a gente? O que a gente faz, né? É uma pergunta legítima. Porque se você pensar realmente, né? Eu sou casado, tenho, né, a minha esposa, outros são como você casado e tal. E o camarada que tem atração pelo mesmo sexo, sabe que tem que renunciar, né? Não para, como eu disse, a prática homossexual, que é o pecado, então ele não vai praticar. Ele também não quer ou não está preparado para lidar com um relacionamento, ou seja, ele não vai ter um relacionamento heterossexual, pelo menos por um tempo. E o que ele faz? Como que a gente lida? Essa que é a questão, como é que a igreja vai lidar com esse acolhimento? Porque eu volto a dizer, o acolhimento não é só, seja bem-vindo à igreja, senta aqui. Vamos aprender. Melquisedeque, não sei o quê. Não, o cara não quer saber de Melquisedeque. Ele quer saber como lidar com isso, o afeto. Cristo não tem afeto para dar? Cristo não é o príncipe da paz? Cristo não nos ama? Agora, ele utiliza nós. Então, esse afeto tem que ser também no sentido
prático. Entendeu? Como a gente estava conversando. Pô, esse menino, tem que chamar ele para sua casa para comer uma pizza no final. Tem que abraçar. Entendeu? Às vezes o cara fica uma semana inteira sem receber um abraço. Um abraço. E muitos caem, como você acabou de citar, que em algum momento, muitos acabam tendo práticas sexuais, sendo elas hetero ou homossexuais. Por carência. Por carência. Afetividade, exatamente. A menina que resolve ter relação sexual com o menino porque as amigas, ou porque isso, porque aquilo. Tudo necessidade de inclusão, tudo necessidade de pertencimento. Aí vem esse monte de confusões e gera toda essa situação. A igreja precisa estar preparada mesmo, pastor. Precisa mesmo. E o último tópico seria estilo de vida. O que seria o estilo de vida como base também do princípio da homossexualidade? Não, então, aí é o seguinte, nesse princípio, né, o estilo de vida, então vai acontecer. No caso da pessoa que quer, né, fazer a vontade de Deus, é renunciar. Então ela vai viver, ela vai ter esse estilo de vida renunciando, né, e tendo apoio da igreja, tendo apoio da família. E aí é importante, né, o acolhimento entra também na questão da pessoa se expressar. Porque uma das grandes questões é essa, as pessoas não se expressam, Fábio. A pessoa falar, se a pessoa chegar para você e falar, pastor Fábio, eu tenho AMS, você dá glória a Deus, aleluia. Primeiro, porque essa pessoa enfrentou N barreiras para chegar nesse ponto. Segundo, ela confia em você para ela fazer isso. Terceiro, agora tem uma responsabilidade dupla, né? Que é, além de saber da questão da pessoa, você ajudá-la. Então, muitas pessoas às vezes caem para o estilo de vida do LGBTQIAP+, que é a expressão que eles usam, que é sair do armário, porque é relativamente mais fácil. Eu tenho uma comunidade lá que está me esperando, que me ama, que vai me dar identidade, que vai me acolher, né? E eu conheço muitas pessoas que são homossexuais e tal, e o interessante é isso, né? Se você vê algumas características, são os melhores profissionais, sabe? Não sei na área que você está, mas não são os melhores profissionais? Melhores profissionais. Mas muito bom. Hoje socialmente, eu verifico os dois lados com respeito àqueles que assumem a sua homossexualidade. Aqueles que realmente não têm oportunidades, então acaba se colocando em trabalhos, oportunidades de buscar a sua intelectualidade. Sim. Por ser homossexual. Aí não são aceitos, não são abertura, aí pegam os empregos mais difíceis que você possa imaginar. Então, prostituição, né? Aí pode até chegar na prostituição. Sim. E quando não chega na prostituição, fica em balada, zoeira, e para assim ser incluso na balada e vira toda essa bagunça. Sim. Tem os salários realmente mais baixos aí das categorias, etc. E tem o outro lado dos homoafetivos, que são pessoas homoafetivos e homossexuais que realmente são extremamente intelectuais, empreendedores. Vendedor. Tem são que pessoas... é meu amigo pessoal, inclusive, que viaja, até brinco. Ele fala, meu, para de fazer inveja, o cara tá na Grécia, Itália. Eu falo, meu Deus, como é? Exato. Eles investem, ajudam, né? Então, esse estilo de vida, como eu estou dizendo. Então, a pessoa que está aqui, nesse caldeirão de sentimento, né, ebulição, ele olha para o outro lado e fala, meu, eu vou, né, ceder logo de uma vez, né, que eu tenho ali uma comunidade, eu tenho uma identidade, né, e vou viver o estilo de vida. Aí, às vezes a pessoa, aí que eu entro na questão da perversão, né, que aí é o comportamento aprendido. Às vezes essa pessoa que está aqui, ela vai aprender o que é ser, de fato, né, pervertendo o seu comportamento para fazer parte dessa comunidade. Quando, na verdade, se a pessoa está aqui na igreja, estamos falando agora da igreja e a homossexualidade, a igreja precisa ser essa comunidade. Quando você olha para o livro de Atos, que eu gosto muito do livro de Atos, capítulo 4, 4:34, se eu não me engano, que diz lá que não havia nenhum necessitado entre eles, né? Que o texto de Atos 2 também diz que depositava o dinheiro ao pé dos apóstolos, né? E eles iam, então, ajudando conforme a necessidade. E aí eu sempre li esse texto e trabalhei e falei, puxa vida, a igreja não tinha nenhum necessitado? Como assim? Essa utopia, né? Essa coisa maravilhosa. Né? Mas se você pensar bem, não é que não havia necessitado, havia necessidade. Só que quando a necessidade se apresentava, a igreja ajudava. Né? Então, e se você pesquisar até historicamente, né?
Você tinha, por exemplo, lá na época do Império Romano, você tinha algumas profissões, como, por exemplo, gladiador. O cara era gladiador, que era uma profissão. Então entrava 2 na arena, só saía um, né? Vivo, o outro morto. Esse cara se converte, gladiador. Ele vai ser gladiador de Cristo? Mandando para o inferno, né? Não, ele não podia ser gladiador de Cristo. Obrigado, né? Jesus. Recebe aí, Jesus. Então, não tinha como, né? Ser gladiador de Cristo. Então, esse cara, historicamente, estou dizendo agora de questão histórica, a igreja muitas vezes ajudava esse tipo de pessoa na transição. Entendeu? Para esse cara arrumar um outro emprego, arrumar outra profissão. Os enterros no Império Romano, eles só havia questão, não tinha essa questão hoje, como tem hoje, né? Do município, do SUS, né? Então só tinha direito a enterro, casamento, essas coisas com a cidadania romana. Às vezes o cara morria, não era cidadão romano, quem bancava o enterro? A igreja. A igreja bancava o enterro, a igreja cuidava das viúvas, a igreja cuidava dos órfãos, que a Bíblia diz isso, com esse fundo, né? Que era colocado aos pés dos apóstolos. Então você percebe que a igreja já tem no seu DNA, né, o acolhimento prático. Ou seja, qual a necessidade que você tem, eu vou te ajudar. Agora, não vai ser para sempre. Uma hora, o apóstolo Paulo mesmo diz, né? Olha, as viúvas que são folgadas, né? Minha filha, você está viúva, mas você pode casar de novo. Vamos lá, né? Vamos trabalhar, vamos fazer... Ou seja, tem viúvas que são... Para de aliciar os jovens. São viúvas que são realmente seminaristas. Viúvas, né? E outras não, né? Então, o que eu estou dizendo... Nessa questão, você tem hoje, é realidade, é fato, não dá para te negar mais. Existem homoafetivos nas nossas igrejas, existem. É fato. O que precisa acontecer? A igreja que já tem no seu DNA o acolhimento, senta aqui, vamos conversar. Abrir a questão, somente na pregação, Fábio, eu tenho pensado muito nisso, conversado com colegas, né? Prega mais sobre a graça. Prega sobre a graça de Cristo. Não é o que você vai passar a mão na cabeça, você vai falar, você errou, mas o Senhor pode te perdoar. Prega sobre o perdão, prega sobre a graça, abre espaço, prega sobre a santidade de uma forma positiva, né? A santidade de não pode falar isso, não pode comer aquilo, não pode roupa, né? Tá, aquela coisa, né, dos usos e costumes. Com o tempo, as pessoas vão se abrindo, as pessoas falam, poxa, olha essa pregação, que é a pregação bíblica, não é? Sim. Não está sendo nada contrário. O Senhor Jesus fazia isso, né? O Senhor Jesus, o leproso, não podia nem chegar perto de Jesus. E o leproso chega e fala, Senhor, se tu queres, pode curar-me. Jesus fala, não, sai daqui, vai para lá. Não, ele fala, quero ser limpo, né? E em vez da lepra pegar em Jesus, o leproso que é curado. Então, esse acolhimento que a gente precisa. Agora, para isso, Fábio, precisa a igreja parar um pouquinho algumas coisas que acontecem, né, cara? É muito show, né, cara? Show, é umas preocupações em demasia, tanta coisa. E aí as pessoas... Parece que isso vai angariar mais pessoas para a igreja, mas na verdade acaba dissolvendo as pessoas. É um perigo muito grande. Muito grande. E hoje você trouxe um livro aqui para a gente conhecer um pouquinho sobre o cristão homoafetivo, livraço que o pastor trouxe para a gente aqui. Tá babando, hein? O Fábio tá babando no livro aqui. Esse é meu, ele vai ser compra, esse é meu. Necessito ler esse livro. Olha a pergunta: cristão homoafetivo? Um olhar amoroso à luz da Bíblia, de Lisânias Moura. Que livro é esse? Porque você está indicando esse livro para a gente, pastor? Indicando. Como a gente está falando do assunto da igreja e a homossexualidade, né? Tem vários outros livros, mas esse é um livro principalmente para líderes, né? Pastores. O autor, o Lisânias Moura, ele é pastor da Igreja Batista do Morumbi. E ele conta nesse livro o caso, que é o case, né? Que ele utiliza, e ao mesmo tempo então ele coloca os princípios que ele trabalhou, né? Ele fala de um casal de homossexuais que era da igreja, eram membros lá. E chegam no gabinete dele e falam, nós vamos assumir, nós somos casados e tal, temos uma relação. E o pastor, só que eles também não querem sair da igreja. E ele falou, e aí, como o senhor vai lidar com a gente? E aí ele passa um processo de aproximadamente 2 anos, lidando com eles em cada fase, lida com a mãe de um deles, né? Que inclusive tem um capítulo aí, né? O capítulo fala assim, meu filho é gay, onde foi que eu errei? Né? Que é a mãe conversando com ele, a mãe de um dos... Então,
É um livro sobre o gabinete pastoral, né? Sobre os temas ligados a esse assunto. E, né, vou dando spoiler aqui, no final, né, graças a Deus, o casal, eles se separam, né? Cada um vai viver sua vida, vai buscar, né? Então, realmente dá certo, né? Só que não é uma varinha de condão, né? Não é um truque de mágica, é um processo de acompanhamento, de discipulado, de confrontação, né? E é muito bom por causa disso, porque esse pastor, ele lida com a pessoa na igreja, no dia a dia. Essa pessoa também se abriu para ele, lógico, né? E aí é isso que a gente estava conversando aqui. Para a pessoa se abrir para ele, né? Eles... porque pensa, né? Um casal homossexual chegar e falar, pastor, a gente tem relação, mas a gente não quer sair da igreja. E agora? O que a gente faz? Pensou você pegar um assunto desse? Então é o que acontece hoje. E quanto mais tempo vai passando, mais vai acontecer. Então você, querido pastor, líder, você precisa estar capacitado para isso, né? E talvez tenha pessoas na sua igreja hoje, que eu tenho certeza que tem ou já passou, que estão com esse assunto, né? Querendo ajuda, né? E não conseguindo. E aí, se eu puder rapidamente, Fábio, uma área que eu tenho trabalhado muito, né, por causa da minha especialização no grego, né, é a questão da área da desconstrução dos textos. Porque o que acontece? Ao invés de tomar esse papel, né, esse trabalho aí que o Lisânias fez, as pessoas querem afirmar, né, a homossexualidade e começam a desconstruir os textos bíblicos. Né? Porque é o seguinte, se eu pego o texto e desconstruo, eu quebro a base, e aí eu posso dizer que tudo bem, você tem a prática homossexual na igreja, porque o texto bíblico não é bem assim, né? Que a desconstrução começa assim, né? Não é bem assim que está traduzido. Não é bem assim que Paulo falou, né? E aí eu vejo, né? E aqui publicamente eu posso citar pastores como Ed René, né? Hermes Fernandes e outros, aquele que é deputado lá, o Henrique Vieira. Ele desconstrói o texto. Inclusive, existem movimentos, né, de releitura da Bíblia. Esse Henrique Vieira, ele é pastor de uma igreja batista no Rio, que é deputado agora, federal, né? Ele, na igreja dele, ele mesmo afirmou, é público, você pode ver na internet, que ele tem momentos de discipulado lá na igreja, que eles releem a Bíblia à luz dessa prática da homossexualidade. E aí falam absurdos, como a Bíblia tem 2 ou 3 textos só sobre a homossexualidade. Que é uma ignorância absurda, né? Porque a questão são os princípios, né, Fábio? Você sabe bem disso. A pessoa fala assim, mas me mostra na Bíblia onde está. Tá, então me mostra na Bíblia onde está para não fumar. Tem algum versículo, não fumarás? De forma alguma. Então pode fumar. Não. Entendeu? Então isso já começa que é uma falha de hermenêutica. Totalmente. Um erro crasso de hermenêutica. E que o pessoal vai por aí. Ed René e toda essa galera vai por aí achando que se não tem um versículo específico, né, isso é uma desconstrução do texto, uma desconstrução. Aí vai para o original, que aí eu brigo mais, né? Que aí é a minha área, né, do original. Aí quer dizer uma coisa que o grego não diz. Então eu tenho trabalhado também nisso, Fábio. Muito bom. Eu tenho escrito artigos sobre isso. Por quê? Porque essa galera quer ir lá no fundo, né, para validar a prática homossexual como coisa correta, desconstruindo o texto bíblico. Né? É que esses pastores têm dito alguns absurdos que são absurdos. O Ed René mesmo falou que a Bíblia tem que ser atualizada. Tem que ser atualizada. Depois disse que não disse. Depois disse que não disse e não ficou bem conversado isso. E depois disse também que Jesus, na verdade, ofereceu o seu sêmen para a mulher samaritana. E também depois disse que não disse. Depois, poxa vida, são cortes que foram feitos. Tem que tomar um cuidado muito grande. Parabéns por fazer isso, viu, pastor? Parabéns, porque isso nos ajuda muito. Na faculdade teológica, nós, pastores, teólogos, a gente não tem um acesso com toda a profundidade no grego e no hebraico. A gente não dá tempo em 4, 5 anos entender o grego e entender o hebraico. Então a gente aprende uma exegese de tradução literal, entender os dicionários e para o dia a dia, para fazer uma mensagem, que é o que a gente desenvolve. Então, ter esse apoio para a gente, isso é muito importante para a gente poder entender esse caminho. E assim,
Eu entendo, com respeito... vou fazer um paralelo aqui sobre ser homoafetivo ou homossexual e o casamento. Nós ministramos aqui um curso para casais que se chama Casamento Extraordinário, que a base dele é bíblica, totalmente bíblica, e com bases em vários outros ministérios de casais, como Família Blindada, como o Casados para Sempre. E a história de Mike e Marilyn Phillips foi exatamente igualzinha à do homossexual. Estou fazendo um paralelo, não estou falando que ele era homossexual. Ele caiu em adultério com a esposa, foi no pastor e pastor, agora você vai ter que separar, porque não tem como mais. Tá, mas eu amo minha esposa. A gente se perdoou. Não dá para a gente continuar num casamento? Aí eles viram que não conseguiram. Aí eles começaram a produzir conteúdo para mostrar para as pessoas que, através do Casados para Sempre, é possível sim você não cair em adultério, e é possível você salvar o casamento antes de cair em adultério, e se caiu em adultério ou se vem de uma vida de adultério, é possível tratar o seu casamento e entrar numa plenitude. Então ele está falando, é a mesma coisa, é a prática que é o problema. Mas é um processo, né? Veja, é um processo. Exato. E na igreja, você aceita a pessoa que está com casamento, 1, 2, 3 casamentos. Você aceita tantas coisas. E hoje está sendo aceito. Por exemplo, nós temos pastores como você e outros pastores que vieram de uma prática comportamental do mundo e são uma bênção hoje na igreja. E muitas pessoas que se desviam e fumavam e pararam de fumar, se drogavam. Estou lembrando aqui, o próprio pastor Ademir, pastor lá do Lausanne, da balada, ele veio da balada, ele veio lá das drogas, hoje é um pastor abençoadíssimo. Então, eu entendo. Por isso que eu te chamei aqui, para a gente poder trazer essa maturidade para a nossa igreja. Que a igreja precisa, sim, estar preparada para receber todos os tipos de pessoas. Sim. Tanto que a nossa igreja nasceu com esse entendimento de 2 Coríntios 5,19, que diz que o Senhor Jesus veio salvar o mundo, reconciliar o mundo sem imputar transgressões. Amém. Quem sou eu? É verdade. Para dizer se a pessoa é isso ou aquilo. A gente abre espaço para a pessoa ser transformada. Pelo amor de Deus. É ela que vai, né? Pelo amor de Deus. Fábio, mas se você me permite esse assunto só para a gente finalizar, que eu acho também, não que seja mais importante que os outros, mas somente é o que a gente vê muito hoje na moda, né, vamos dizer assim, e isso a gente tem que falar realmente, dar uma palmatória, que é a questão das tendências suicidas, né? Então realmente o que o pessoal LGBTQIAP+ fala, nesse ponto eles têm razão. Realmente, por causa dessa ebulição dos sentimentos que a pessoa não consegue lidar, muitos tendem ao suicídio. Então, realmente, há casos de suicídio. E nesse projeto Íris que a gente trabalha, Fábio, para a glória de Deus, né? Eu evitei alguns suicídios. A pessoa me ligou, 2 horas da manhã, mandou: Zé Pastor, pelo amor de Deus, estou aqui, vou me matar agora, me ajuda. Né? Pessoas que têm o pai pastor, mãe pastora, né? E não falou que tem, né? A AMS, e aí não consegue viver com aquilo, aí tem crise de pânico, crise de ansiedade e tal, e não fala para os pais. Então, imagina, a pessoa vivendo anos assim, e aí um belo dia ele falou: pastor, eu vou me matar agora. Então, eu senti na pele isso aí, realmente, não foi só uma vez. Então, isso talvez uma urgência, né, da igreja, e os pastores, né, que estão me ouvindo aí, se abram, queridos, aprendam, né? Cresçam nisso, por quê? Porque você pode literalmente salvar vidas. Pessoas que, por causa da sociedade que a gente vive hoje, que é tão, né, a flor da pele, a pessoa que não é da nossa geração, né, da geração posterior, a pessoa acha que não tem mais solução. E se mata. Ué, a gente viu há um tempo atrás a menina, né, que teve os seios à mostra, né, no celular, lá no colégio e tal, a menina se matou, uns 15, né, 16 anos. Então essa questão, não estou dizendo que sobrepõe aos outros problemas, né, mas já que nós estamos falando disso, uma questão, refletir. Realmente, as pessoas, alguns, não todos, né,
há uma tendência suicida, há essa questão mental mesmo, que imagina, a pessoa não sabe lidar. Houve na igreja que vai para o inferno, o pai e a mãe não ajudam, e não tem o acolhimento, a pessoa fica assim, imagina, né? Então muitas vezes a pessoa tende, né, para drogadição, tende para prostituição, né? E essa confusão mental pode acontecer. Então, queridos, temos que pensar nisso, né? O Senhor Jesus disse, né, que veio para dar vida e vida em abundância, né? O evangelho é renúncia, mas um abraço que você dá, né? Uma palavra, né, é boa. E eu preguei uma vez aquele texto de Atos 8, inclusive até foi meio polêmico do pessoal. Bem que eu sou meio polêmico, você me conhece. Mas eu preguei esse texto e eu falei sobre isso, que é possível que, né? Atos 8, quando Filipe vai lá, né, e prega para o eunuco, né, que está lá. Porque a palavra eunuco, né, no original, ela tem algumas possibilidades. As duas principais ou ele era um mordomo, né, administrador, né, seria um ministro da fazenda, né, que é uma das possibilidades da palavra ali no original, né, ou então ele seria o eunuco, que é aquele que cuida do harém, né, e tem responsabilidades administrativas também do harém do rei, e por isso que é emasculado, né, ou seja, não tem o membro, né, o membro masculino é cortado, e muitos, né, pela própria história a gente percebe isso, muitos eram afeminados. Então, eu preguei uma vez e citei isso, né, falei, olha, então pode ser que o Espírito Santo tirou Filipe, né, da Samaria, que estava avivamento lá, né, e levou ele para o meio do deserto, na rua deserto, para falar de Jesus para o homossexual. E eu lembro que uma vez que eu preguei isso, tinha uma pessoa que depois eu fiquei sabendo, né, que levou um visitante que era homossexual, e na hora ele gritou, glória a Deus! Eu falei que o Espírito Santo levou. Agora, Fábio, fala comigo. E Deus não pode fazer isso? Deus não quer salvar todo mundo? Com certeza. Deus não pode fazer isso? Agora, a igreja é o veículo, né, para isso, né? E Filipe ali representando a igreja. Então, sejamos, né, essas pessoas que vão se colocar nas estradas da vida, né, para ajudar essas pessoas, inclusive os homossexuais. Se cabe aqui o meu posicionamento com respeito a isso, eu quero deixar muito claro, como eu sempre deixo para a igreja toda e para as pessoas. Para mim é uma hipocrisia nós separarmos as pessoas homossexuais e homoafetivas da igreja. Não tem como, né? Como seria uma hipocrisia não cuidar do adúltero, não cuidar... Ah, pastor, você está associando o homossexual ao adúltero de uma certa forma prática. Uhum. Ele pode também adulterar, eles tendo um relacionamento homossexual e adulterar com outro. Uhum. Então, tantas coisas são tanta... ou seja, o pai ele é casado, é heterossexual, mas tem uma prática pornográfica, tem uma prática de comprar e não pagar, tem uma prática... É tudo pecado. De feminicídio. Tudo pecado. Então, é uma hipocrisia a igreja não acolher todas as pessoas que queiram realmente trabalhar o seu comportamento com respeito a esse processo. E entender isso tudo. E o acolher não quer dizer que você vai concordar, né? Porque é justamente o movimento que Jesus fez, né? Exato. Jesus comia com os pecadores, né? Jesus foi na casa de Zaqueu, Jesus tinha, né? E até, se você viu a minha palestra lá, eu disse isso, né? Que algumas pessoas me chamaram de pastor dos gays, né? Ah, você agora é o pastor do gay. Eu falei, olha, que honra, né? Porque o meu mestre foi chamado de amigo de pecadores. Então, se eu sou pastor do gay, eu estou seguindo o exemplo dele, né? Andava com todas as pessoas erradas, então está no caminho do mestre. No caminho do mestre. Está certíssimo, certíssimo. Pastor Leandro, gratidão pela sua vida, porque você veio trazer para a gente aqui um conteúdo teológico, bíblico e de experiência para realmente praticarmos aquilo que entendemos que é o amor às vidas, o amor às pessoas. Amém. E a igreja é um local para você amar todos,
independente de quem são essas pessoas, independente das práticas dela. E, claro, a própria igreja trabalhando esse processo comportamental. E quando você falou do gladiador, tem muito a ver com o meu chamado pastoral. Porque eu entendo que a igreja ela precisa ser uma transição para as pessoas, para mudança de comportamento, não no sentido religioso, mas no sentido de incluir ela na sociedade. Sim. A igreja tem esse papel de trabalhar o comportamento da pessoa e fazer com que ela entre num nível de intelectualidade. Por que o cara foi ser gladiador? Porque não teve opção, às vezes. Por que ele foi ser um trabalhador assalariado? Ou por que ele foi ser assalariado, que eu falo, aquele que busca o salário bem pequenininho lá mesmo, e etc, e não vai buscar o conhecimento? Ah, você tem crescer, né? não tem o colegial, não tem isso, não tem aquilo. É óbvio, não vai crescer nunca. E a igreja tem que ter esse papel. Tem que ter esse papel. De dar oportunidades para as pessoas. Exatamente. Ajudar a pescar, né? Ensinar a pescar, mas às vezes a pessoa passa fome, você ajuda ali enquanto você vai trabalhar na mentalidade. E não é um papel intelectual somente. É um papel espiritual, é um papel emocional, porque é lá fora que ele busca o papel intelectual. Para ele vencer a faculdade, ele precisa da igreja. Para ele vencer as dificuldades financeiras, ele precisa da igreja. Porque a igreja vai tratar aquilo que é mais importante, a resiliência e as questões espirituais dessa vida dessa pessoa. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço, Fábio. Deus te abençoe muito. Parabéns. Esse assunto dá pano para manga, né? Muito. Se tiver muitas perguntas aí, a gente volta. Muito. No próximo com aí, certeza, né? absoluta mesmo. E já fica aqui o convite para poder trazer o Arthur, o Tiago e a Isabela. Que eles têm um projeto para jovens que já está rodando o país todo aí. Quase para fora aí, graças a Deus. É o PWJ. PWJ. Significa? Process with Jesus. Ou seja, ter uma comunhão. Devocional, né? A vida devocional com Jesus, os processos, né? Não precisam ser passados sozinhos, né? Então, esse é o mote deles. Dá para se juntar. Aí processos com Jesus, então eles se juntam, né? É o virtual, mas tem alguns lugares físicos, né? Tem reuniões físicas e vai ter a conferência agora em julho, né? Lá na Bahia. De julho lá em Salvador. Salvador, Bahia. Bahia. Abraço pessoal do PWJ que está assistindo aí. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Tamo junto, querido. E vamos avançar nesse processo. Amém. Grande abraço. Amém.